Então vamos lá? Nessa segunda parte, fazer a correção da atividade do caderno. E aí, conseguiu dar as definições da questão de número 1 e responder a questão de número 2? Vamos lá? Na questão de número 1, primeiramente eu pedi para que você desse a definição, explicasse o que são coordenadas geográficas. Quando nós falamos de coordenada geográfica, tá? De acordo com o conceito que está lá no seu material didático que você utilizou, diz que coordenada geográfica é a união de linhas imaginárias, horizontais. O que são essas linhas horizontais? Os paralelos. E linhas verticais, que são o quê? Os meridianos, que tem a finalidade de localizar qualquer elemento da superfície terrestre, tá? Com os paralelos e os meridianos, a gente consegue fazer o cruzamento dessas linhas, nós conseguimos traçar as coordenadas geográficas, que é o quê? Um ponto em qualquer localidade da superfície terrestre, ok? Então essa definição é baseada naquilo que está no livro didático de vocês. Na letra B, já pediu para que vocês dessem o quê? A definição de paralelos. O que são os paralelos? Os paralelos são linhas imaginárias no sentido leste-oeste, tá? São linhas que são traçadas na horizontal, ok? Esses paralelos, eles determinam o quê? O que nós chamamos de latitude, ok? Na letra C, eu pedi que você explicasse são os meridianos. Então, nos meridianos, o que nós podemos dizer? Que são linhas imaginárias que estendem de um polo a outro do planeta no sentido norte a sul. Então, essas linhas no sentido norte e sul já são chamadas de quê? Meridianos. São as linhas que determinam os meridianos, que cortam o planeta no sentido norte ao sul, ok? Na letra D, pediu para que vocês explicassem já é o quê? Que é latitude, né? Quando nós falamos de latitude, nós falamos da distância medida em graus, de qualquer ponto da Terra, a linha do Equador, que corresponde a 0 graus. Então, a partir nós temos um paralelo principal, que é a linha do Equador, que vai traçar uma linha no horizontal, ou seja, no meio certinho no horizontal do nosso planeta Terra, dividindo o nosso planeta em duas partes. Nós temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. A partir dessa linha central, que ela mede como se fosse o ponto de referência, que mede 0 graus, nós vamos ter várias outras linhas, que determinam o quê? A latitude. Então, a partir dessa linha no sentido norte-sul, nós vamos ter, medindo essa distância em graus, tá? Que são chamadas de quê? Latitude, ok? Vamos prosseguir? Falta o quê? A definição agora de longitude. Então, faça a correção no livro de vocês, tá? Da letra A, da letra B, da letra C e da letra D. Se precisar, dá uma pausa e a tia vai registrar agora aqui no quadro a definição de longitude, tá? Então, vocês registraram a letra A, B, letra C e letra D, corrigiram, porque você já tirou essas respostas do seu livro. Vou apagar a letra A para que eu possa fazer a correção da letra E, a definição, de longitude. Vou pegar aqui no meu livro para vocês verem, ó. Todas as questões são retiradas do próprio material didático de vocês, tá? As respostas vêm do livro didático de vocês. Quando eu falo de longitude, eu estou falando da distância, tá? Distância em quê? Medida em graus ou em graus, tá? Medida em graus, ok? De qualquer ponto da Terra ao meridiano
a medida, ou seja, a distância medida em graus em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, já vai ser o quê? O meridiano de Greenwich, ele divide a Terra exatamente no meio, só que no sentido do norte ao sul. Então, nós vamos ter o hemisfério, né, que vai formar duas metades, né? Essas duas metades, uma metade vai ser chamada de hemisfério oriental e outra parte vai ser chamada de hemisfério ocidental, tá? O hemisfério leste e oeste, tá? O que acontece? A partir dessa distância central, que é medida pelo meridiano de Greenwich, nós vamos ter distâncias nos dois sentidos, tá? No sentido leste-oeste, que vão determinar o que nós chamamos de longitude, ok? Então, fizeram a correção? Vamos agora dar a definição da questão de número 2. Na questão de número 2, perguntou para que servem as coordenadas geográficas, tá? As coordenadas geográficas, elas servem, tá? Elas têm a finalidade de determinar, servem para a localização, tá? De qualquer ponto, na superfície terrestre, tá? Então, as coordenadas geográficas nos auxiliam na localização de qualquer coisa na superfície terrestre, qualquer ponto, tá? As coordenadas geográficas, elas são utilizadas muito, né, nos meios de transporte, tá? Aéreo, terrestre e aquático, né? Então, quando nós os pilotos de avião, para que eles possam se localizar, né, no espaço, eles têm utilizam a coordenada geográfica, né? Essas coordenadas geográficas, elas são estipuladas no aparelho de GPS, né? Os navios também, eles conseguem se localizar utilizando o GPS e utilizam as coordenadas geográficas, tá? Então, as coordenadas geográficas são fundamentais para nós nos localizarmos, ok? Então, fizemos a correção da questão de número 1 e 2 no caderno, né? Então, o que nós vamos prosseguir agora? Nós temos a atividade também que eu solicitei que vocês fizessem no livro de vocês, na página de número 18 e também na página de número 19, tá? Então, na página 18, nós temos a questão 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Relacionado também às coordenadas geográficas. E na página de número 19, nós temos a questão de número 7 e a questão de número 8, tá? Então, nós também vamos fazer a correção dessas atividades, ok? Vamos lá? Então, vamos agora, né, fazer a correção das páginas 18, também 19, na tarefa que eu passei para vocês nessa aula. Na página de número 18, nós temos a questão de número 1, que perguntou o item A e o item B. Na letra A, tá assim, ó. Quais são os principais paralelos localizados no hemisfério norte? Lembra que a Terra, né? Lembra que na página de número 16, é dividida em dois hemisférios, quando nós traçamos uma linha no sentido leste-oeste. Nós temos aqui, ó, duas partes aqui, ó, paralelos no hemisfério norte e os paralelos no hemisfério sul. Nós temos o principal paralelo, que é a linha do Equador. Além da linha do Equador, nós temos o paralelo, né, que é chamado de Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. No hemisfério norte, nessa parte norte, nós temos dois hemisférios, né?
acima da linha do Equador. Então, nós vamos ter o que nós chamamos o Círculo Polar Ártico e nós temos o Trópico de Câncer, tá? Então, no hemisfério norte, nós temos o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Já no hemisfério sul, nós temos mais dois paralelos principais, que vai ser o Círculo Polar Antártico e nós temos o Trópico de Capricórnio, tá? Então, esses são os hemisférios, os paralelos no hemisfério norte e os paralelos no hemisfério sul. E aí, conseguiram responder? Vamos para a próxima correção. Na próxima correção, nós temos a questão de número 2, que pediu para que você circule a frase que indica como é chamado o sistema que permite a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Nós estamos falando do quê? Das coordenadas geográficas, né? Que é o nosso conteúdo dessas últimas aulas. Vamos lá? Questão de número 3. Vamos fazer a correção? Coloque as palavras na ordem para formar as frases. Então, nós tínhamos várias palavras desorganizadas e nós íamos organizar fazendo frases, não tem que ter sentido. Na frase A ficou o quê? Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias. Conseguiram? Na letra B já ficou assim, ó, tá? A frase ficou, ó, ajudam nos geográficos localizar as pontos coordenados qualquer superfície da Terra. Tá bagunçado, sem sentido. Nós vamos atribuir sentido formando uma frase, né? Então, ó, as coordenadas geográficas nos ajudam a localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Fizeram? E aí, tá ok? Fazendo a correção. Se precisar, vai pausando para que você registre a correção, tá? Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, você ia pesquisar e responder. Como era chamado o primeiro globo terrestre? Vocês conseguiram achar essa resposta? O primeiro globo terrestre era chamado de globo de Nuremberg, tá? Nuremberg é escrito dessa forma mesmo, tá? Com esses dois pontinhos sobre a letra U. Porque é um nome, não é um nome brasileiro, é um nome alemão, tá? Então, ó, Nuremberg, Nuremberg, ok? Quando ele foi fabricado e por quem, tá? Ele foi fabricado entre 1490 e 1492 pelo cartógrafo alemão Martin Berheim, tá? É um alemão, ok? Então, ele foi responsável em criar o globo, tá? O globo, tá, gente? Vou mostrar aqui para você como que é o globo. O globo é isso daqui, ó. Ele é uma representação da Terra, tá? Ele tenta criar, né, de forma aproximada, o planeta Terra, na sua forma esférica, né, na sua forma de geóide, ok? Então, vamos prosseguir. Então, a questão de número 5 pediu para que você numerasse a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a localização das zonas climáticas, né? Nós temos a zona temperada, nós temos a zona tropical e nós temos a zona polar. Polar norte, polar sul, temperada norte, temperada sul. Então, vamos lá. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico, nós temos o quê? A zona temperada sul. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nós temos o quê? A zona tropical. Entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, nós temos o quê? A zona temperada norte. E entre o polo norte e o círculo polar antártico, nós temos a zona polar norte. E entre o círculo polar antártico e o polo sul, nós temos a zona polar sul. Então, a sequência ficou 4, 3, 2, 1 e 5. De onde nós tiramos essa relação? Bem aqui, ó, na página de número 17, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, no quadro e nós temos o desenho representando essas zonas polares, ok? Vamos prosseguir. Na questão de número 6, pesquise 2 países da América
que possui fuso horários diferentes, em seguida, baseando-se no horário de Brasília, informe a hora, na cidade, no momento em que você está respondendo essa atividade. Essa questão de número 6, eu vou deixar para fazer a correção depois com vocês, porque nós vamos comentar, tá? Então, coloca um asterisco bem assim, ó, coloca um tracinho nessa questão de número 6, que nós vamos fazer a correção depois, ok? Nós vamos prosseguir lá para a página de número 19. Na página de número 19, nós vamos corrigir a questão de número 7 e 8. Vamos lá? Situando-se pelo meridiano de Greenwich, tá vendo que essa linha que traça aqui, ó, no meio, no sentido norte-sul. Pesquise em que hemisfério o Brasil está localizado e escreva abaixo, tá? Vou olhar aqui, ó, nós temos um planisfério. Planisfério, nós temos duas partes, ó. Nós temos, o Brasil, ele tá localizado bem aqui, ó. Vocês vão pintar para mim aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, esse trecho aqui é o Brasil. Então, você vai pintar esse trecho aqui, onde que tá o Brasil, ok? Então, essa parte onde o Brasil está localizado, nós temos a parte aqui, ó. Nós temos duas partes. Nós temos uma parte que, nesse sentido, que é chamado de hemisfério. Hemisfério é a metade da esfera, tá? Esse hemisfério é o hemisfério oriental. E esse lado onde o Brasil está localizado é o quê? O hemisfério ocidental, ok? Então, o Brasil está localizado no hemisfério ocidental e você vai pintar o nosso país aqui no mapa mundi, ok? Depois que vocês fizeram isso, lá na questão de número 8, pediu para que você observasse esse planisfério, né, no mapa mundi, e escreva o nome de 3 países que estão atravessados pelas principais linhas imaginárias. Nas linhas imaginárias, nós temos o meridiano de Greenwich, nós temos os paralelos. Quais são os paralelos? Nós temos aqui, ó, esse paralelo aqui, né, no livro de vocês está mais visível. Nós temos o círculo polar Ártico, nós temos o Trópico de Câncer, nós temos a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Tá vendo que essas linhas traçadas no sentido na horizontal? Então, nós vamos pensar, essas linhas, elas atravessam o quê? Os continentes, né? Os oceanos e os continentes. Então, é para escrever o nome de 3 países que passam nessas linhas, pelos paralelos e pelos meridianos. Então, primeiro que nós não podemos citar, vou citar aqui, ó, linha do Equador, que é essa linha central. A linha do Equador é essa linha bem aqui, ó, não é? No centro. Ela passa pelo país que é chamado Equador, ela passa pela Colômbia e passa pelo Brasil, ok? O Trópico de Capricórnio, onde que está o Trópico de Capricórnio? Bem aqui, ó, abaixo da linha do Equador. Ele vai passar por onde? Pelo Chile, pelo Paraguai e pela Austrália, ok? O Círculo Polar Antártico, também aqui, ó, na parte do hemisfério sul, passa por nenhum país. Tá vendo onde ele tá, ó? Passa por algum continente, por algum país? Nenhum. Então, você vai colocar aqui, ó, nenhum país é cortado por ele, tá? Apenas quem? A Antártida, ok? Só a Antártica que é cortada por ele. Depois, nós temos o quê? O Trópico de Câncer. Olha onde que está o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Quem é que é cortado por ele, o Trópico de Câncer? Passa pelo México, passa pela Arábia Saudita e passa pela Líbia, tá? Então, eu estou dando sugestão. O meridiano de Greenwich, tá vendo que é essa linha aqui, ó, no sentido norte-sul? Ele vai cortar a França, vai cortar a Argélia e Mali, tá? O Círculo Polar Ártico, tá vendo que é essa linha aqui, ó, paralelo? Vai cortar os Estados Unidos, vai cortar, no caso, a Alasca, que está nos Estados Unidos, vai cortar o Canadá, vai cortar a Dinamarca, tá? Que é chamada também, uma parte que é chamada de Groenlândia, tá? Então, isso aqui é uma sugestão para vocês, tá? Sugestão de resposta. Vocês podem ter colocado o nome de outros países? Podem também, tá? Então, aqui ficou a correção, uma sugestão de alguns países que são cortados pelos paralelos principais e pelo meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, ok? Então, espero que vocês tenham corrigido, tá? Qualquer dúvida,
A tia tá aqui para esclarecer. Então, beijinho para vocês, boa correção. Se necessitar, volta vídeo aula, pausa o vídeo para que você possa corrigir bonitinho. Então, beijo e até a nossa próxima aula.